Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Nós temos aqui um evangelho, uma liturgia, na verdade, que vai falar muito sobre a sabedoria. Desde a sua primeira leitura do livro da sabedoria, o livro mais antigo do Antigo Testamento em matéria de curso, ou seja, foi o último livro a ser terminado do Antigo Testamento, que é o livro da sabedoria, até o Evangelho de São Marcos, que vai tratar sobre este ponto, sobre este dom, virtude, dom da sabedoria. E para nós entendermos bem, vamos pegar um fato do dia a dia corriqueiro, talvez o padre já tenha contado aqui, talvez o padre Mateus já tenha contado, ou algum padre na TV Arautos possa ter contado também, mas um fato que elucida muito esse princípio que nós vamos ver na liturgia no dia de hoje, buscar a voz da sabedoria. Um senhor, certa vez, isso contaram-me, não sei se parece não ser real a história, mas o princípio que se tira é interessante. Um dia um senhor estava indignado, ele chegou em casa e decidiu esbravejar contra Deus. De vez em quando essas coisas acontecem conosco, nós começamos a achar que nosso nariz em pé resolve muita coisa, levantamos e começamos a falar contra Deus assim direto. Esse senhor fez isso, sentou na cama e disse: Senhor, tudo hoje deu errado, tudo deu errado, tudo, do início ao fim do meu dia. Por que, Senhor? Por que deu errado comigo? Silêncio. Deus muitas vezes responde com silêncio. Ele foi dormir, e dormindo ele teve um sonho. No sonho aparecia ele reclamando de Deus, como na realidade. Em certo momento, Deus aparecia para ele no sonho e dizia: o que te aconteceu, meu filho? Ele dizia: Senhor, acordei tarde, quase perdi o emprego. Depois, fui pegar o carro atrasou na mecânica. Depois, estava com fome, fui pedir um lanche, o lanche chegou atrasado, e quando chegou atrasado, ele chegou de um outro, não era o meu. Depois, se não bastasse, eu tinha uma coisa importantíssima para falar com uma pessoa, o telefone não pega, acabou a bateria. E por fim, se não faltasse assim a vossa providência divina, eu cheguei em casa e queria colocar os pés numa bacia térmica que eu tinha, e na hora de ligar, não ligou, nem esse prazer eu tive. Então, por que aconteceu isso? Deus calmo, disse: meu filho, eu te explico. E ele, como a gente fica de vez em quando, né? Bufando assim. Deus olhou para ele e disse: filho, primeiro, tinha uma pessoa que ia entrar na tua casa, um assaltante, ia te assaltar e por pouco não te mataria. E eu te fiz dormir porque sei que o teu temperamento não é próprio de resolver as coisas com calma. Tu te exaltarias e aconteceria um desastre. Ele olhou, viu que não tinha ninguém, ficou com medo e foi embora da tua casa. Por isso acordaste tão tarde. Pegastes teu automóvel com atraso, porque no caminho que tu sempre pegas, havia um homem bêbado que estava dirigindo e que, por sinal, bateu o carro, mas ele iria bater em ti, porque ele viria contra o teu carro na mesma via que tu estavas. Eu salvei a tua vida. E também, quando foste tomar o teu lanche, a atendente, ou melhor, aquela que estava preparando o teu lanche, ela estava doente, com uma doença contagiosa, e preparou o teu cardápio. E aquilo chegaria à tua mesa e tu ficarias doente, e atrasaria teu trabalho, sendo que tu tens que dar de comer aos teus filhos. E eu não queria que ficasses doente, então aquilo não te chegou à mesa. Quando chegaste no teu carro e fostes atender o telefone, aquela pessoa iria falar tão mal para com você, que seu dia, que já terminou péssimo, terminaria pior. E eu não deixei, para que você não cometesse mais uma falta. E quando você chegou em casa e colocou seus pés para relaxar numa água e a bacia não funcionou, não foi porque eu não te amava, é porque os fios estavam desencapados.
E se você colocasse o pé, você seria lesado. Num sonho, silêncio no sonho. Ele parou, perdão, Senhor. Resposta de Deus: filho, aprende com a sabedoria, confia em mim mais do que em ti. Termina o sonho. Se não foi real, é bem possível, não é? Que acontece muito na nossa vida, coisas que a nossa cabecinha colossal, genial, mas pequena, não entende. E como não entende, nós fazemos o quê? Queremos literalmente julgar as coisas, as pessoas, os objetos ao nosso redor, de acordo com uma sabedoria, sim, sabedoria humana, ou inteligência humana, e não com a sabedoria vinda do alto. E outrora, certas realidades, certas verdades que existiam na humanidade, o homem via com princípios de sabedoria, e sabia ver pelos seus lados mais altos, sobretudo de acordo e harmonizante com a fé, sobretudo em relação àquelas coisas irrevogáveis de Deus. Então, por exemplo, antigamente, um funeral, um velório, era todo ele feito de uma forma tão grave, tão bela, que fazia o homem parar e pensar nos novíssimos, na morte, no que ia acontecer depois da morte, juízo, céu, inferno. A gravidade reinava. Por quê? Porque os homens, levados por uma sabedoria do alto, sabiam ver nos fatos realidades importantíssimas, segundo o próprio, digamos assim, a própria visão de Deus. Hoje em dia, morre uma pessoa, assim como eu vou no supermercado fazer compra, agora eu tenho que comprar um caixão, agora eu tenho que cuidar de enterrar uma pessoa, passa a ser uma coisa prática na minha vida. É verdade que eu choro um pouquinho ali na frente, depois, pum, sumiu. O que é isso? Uma sabedoria que foi trocada por outra sabedoria. Outrora, a família era vista desde o seu princípio mais alto. Uma família abençoada por Deus, que gera filhos para uma sociedade. Hoje, ter filhos, segundo a sabedoria humana, não é bom. É prejudicial. Tem que gastar demais. Uma sabedoria humana. Outrora, os homens se esforçavam, e era belo um menino aprender desde pequeno que a vida não é fácil, e que, portanto, para conseguir as coisas, precisa se esforçar. Hoje em dia, o sofrimento é banido. Não digo que eu vou atrás do sofrimento de uma forma até raríssima, masoquista, não. Mas hoje em dia, se é possível excluir tudo que é esforçoso, ai, por favor, sabedoria humana e não divina. Então, o que aconteceu com a sociedade no dia de hoje? Ou melhor, hoje em dia? As pessoas passaram a se divorciar da sabedoria. E por isso que Salomão, quando era jovenzinho, morreu Davi, ele tinha que ser rei de um povo. E ele, jovem, como é que eu vou governar esse povo? O que ele vai pedir a Deus? A sabedoria. E na oração lindíssima que ele faz, ele vai pedir o quê? Um coração sábio, capaz de discernir o bem e o mal. Puxa, interessante. Coração sábio, capacidade de discernir entre bem e mal. E não é à toa que Deus se encantou com o pedido de Salomão, a ponto de dar para ele a sabedoria, dizendo que ele ia ser um homem tão sábio que as gerações futuras iriam se lembrar dele. Tanto é assim que hoje em dia, quando a gente fala Salomão, a gente lembra de duas coisas: a sabedoria e a prevaricação. Mas a sabedoria existiu. E por que a prevaricação, padre? Porque nessa hora ele não agiu com sabedoria, e por isso prevaricou. Tá bem, e hoje, se a gente fosse pedir um dom, o que a gente pediria segundo a liturgia de hoje? Nós deveríamos pedir a sabedoria. Que se a gente fosse, assim, tentar resumir a sabedoria, que é um dos dons do Espírito Santo, o mais alto, nós podíamos dizer que a capacidade que o homem tem de discernir, intuir o bom, o verdadeiro, o belo. Segundo o quê? Não os parâmetros relativistas da sociedade, mas segundo os parâmetros absolutos.
Quando um homem e uma mulher querem analisar as coisas, as pessoas, as situações, com base numa intuição que toque em Deus, a consequência do seu raciocínio é sábio. E ele acerta no ponto. Por quê? Porque ele vê as coisas com os olhos do próprio Deus. Ele sente as coisas como Deus sente. Ele quer as coisas como Deus quer. Portanto, ele não erra. Porque ele participa dessa visão de Deus. E por isso que Santo Agostinho vai ter uma frase interessantíssima. Ele dizia que não existe sabedoria se não existe paciência. Porque justamente a gente não é sábio quando nos falta paciência. Quando nos falta paciência, entra uma outra sabedoria que é facílima, que é a nossa sabedoria humana, concebida no pecado original, e que é aplaudida por todos que não gostam de subir um pouco para ver as coisas do alto. E hoje no Evangelho nós vamos encontrar essa cena da sabedoria humana com a sabedoria divina, porque estamos aqui no Evangelho de São Marcos, nosso Senhor sendo interpelado por um jovem. Bom mestre, vírgula, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ponto, fecha aspas. Ele quer ir para o céu, ele quer ser santo. Nosso Senhor vai dizer o quê? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Ele intuiu naquela hora que ele era Deus. E Nosso Senhor diz, só Deus é bom. Ele diz assim, tu conheces os mandamentos? Diz Nosso Senhor. Nosso Senhor começa a elencar para ele os mandamentos. Vejamos que Deus não pega os mandamentos relacionados a Deus. Ele pega os relacionados entre os homens para com os homens. Entre nós. Depois que ele termina o último, o que o rapaz vai responder para ele, o moço rico? Senhor, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele era correto, ele era uma pessoa direita, ele era uma pessoa que praticava. Aí vem um trecho lindíssimo. Jesus olhou para ele com amor. Sabe o que quer dizer isso? Muita coisa. São Marcos conseguiu colocar só na frase, mas aí está uma teologia colossal de quando Deus olha com amor, Deus infunde um amor. Porque nós, quando amamos uma coisa, nós queremos aquela coisa porque a coisa nos beneficia de alguma coisa, de alguma capacidade. Nós somos à procura do deleite, do prazer daquilo. Deus, quando ama uma coisa, Deus infunde naquela coisa aquilo que aquela coisa não tem. Portanto, Deus, quando nos ama, Ele nos infunde uma bondade e um amor que nós não teríamos. Deus olha para ele com amor e diz no ponto, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Sabedoria divina. O que vai acontecer nessa hora que o universo para? Os anjos se debruçam no parapeito do céu para ver o que vai acontecer? Diz aqui São Marcos. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Por quê? Porque era muito rico. A riqueza aqui, não vamos tratar se é o problema de ter dinheiro não vai para o céu, ter muito dinheiro vai para o céu. Não é nada disso. O problema é ser rico de sabedoria humana, rico de si mesmo. E aqui nós vemos uma coisa que é para a nossa vida espiritual hoje. Quantas vezes eu me encontro com a sabedoria eterna e encarnada, na Santa Missa, por exemplo, na confissão, que me chama a dar um passo a mais. Fulano, vende tudo e segue-me. E nessa hora, o clamor da sabedoria humana começa a falar mais alto no meu ouvido. A minha sabedoria humana começa a fazer raciocínio, será que compensa? Não, eu vou ter que deixar isso. E como é que vai ser? Aquela briga interior. E às vezes acabo dizendo, Senhor, não, deixa para mais tarde. Mas quando eu saio, eu nunca saio quando eu entro a conversar com Jesus. Eu saio pior. Eu saio abatido e triste. Por quê? Porque eu neguei mais uma vez a sabedoria. Aqui, o moço rico só teve um contato
com a sabedoria eterna encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, quantas vezes tenho no dia contato com a sabedoria? E quantas vezes nego ou aceito? Esse é o ponto da liturgia de hoje. Nós devemos buscar a sabedoria, porque a sabedoria nos busca. Diz a Sagrada Escritura que a sabedoria é como uma mendiga que fica à nossa porta, esperando que nós abrimos a porta, vamos abrir, encontre-a, e ela está o quê? Ela está ali pedindo uma esmola. Qual é a esmola que ela pede? A minha atenção. E se eu nessa hora me debruço sobre ela, aquela mendiga vira uma rainha e passa a me instruir. Então vamos pedir muito a Nossa Senhora hoje. O quê? Ela que é a sede da sabedoria, ela que deu à luz a sabedoria encarnada, vamos pedir a ela o quê? Que tenhamos essa sabedoria, não do mundo, porque já estamos com muitas, né? Vamos pedir a sabedoria do céu, a sabedoria dos santos. E se para isso é preciso ser paciente, sejamos pacientes, mas hajamos como Deus age. Aí nós vamos resolver muitas coisas e evitar muitos fracassos. Pensamos isso no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.